Olá, Guilherme. Vamos ver se agora vai aqui. Tá difícil a conexão. Roseli, boa noite. Jéssica. E Mariana. Kaká. Não sei o que aconteceu hoje. Conexão. O Instagram tava reclamando de conexão deficiente. E aí, André? Fala. Agora acho que tá rolando. E aí, André, voltando direto de uma imersão em Enneagrama. Deve estar a milhão aí, hein? Precisamos marcar um café, hein, cara? Botar o papo em dia aí, se me contar esse lance de Enneagrama, da sua imersão aí, que eu gosto muito de Enneagrama. Quero saber como foi esse curso de você. Nossa, pelo que eu tô vendo aqui, tá travando, é isso? Minha conexão tá normal aqui. Tô entendendo o que tá acontecendo. Tudo bem com vocês aí? Boa noite, boa noite, boa noite. Então acho que agora tá indo. Vamos ver. A gente tá com um pouco de instabilidade na conexão aqui. Tô tentando resolver aqui, ver o que acontece. Vamos ver. Sim, hoje eu não tô com nenhum efeito especial aqui atrás, porque esse é um desenho do Theo. São uns dinossauros gigantes aqui, lutando, um sol e um castelo em cima das nuvens. Então, hoje, que nem no... Qual que é aquele programa, é Vitrine, né? No Vitrine da Cultura, que sempre aparecia uma obra de algum artista. No fundo, hoje, o artista de hoje aqui é o Theo, meu filho. Então, Roseli, esse tema é um tema legal, viu? É um tema que eu acho que a gente... Quando a gente começa a estudar espiritualidade, começa a ir para esse lado de autoconhecimento, autodesenvolvimento, a gente... Muitas vezes, a gente vive num mundo ou de muita teoria ou de muita desconexão. Ou de muita desconexão com a nossa vida no aqui e agora. Então eu queria falar desse tema, né, do pisar no chão, de sentir o chão, se sentir em contato com a terra, o aterramento, até mesmo essa prática de aterramento, que é uma prática bem presente na linha da bioenergética e de outras linhas também, né? Tem muitas linhas mais orientais que falam bastante disso, né? Tem linhas taoístas, linhas hindus que falam bastante de uma conexão com a terra, uma conexão energética com a terra. E eu tenho visto e sentido na prática assim, a importância que é da gente manter os pés no chão e da gente continuar conectado com a vida aqui, com a vida no corpo, com a vida na matéria. Quem aí de vocês, deixa eu começar fazendo uma perguntinha para vocês que estão aí, quem já ouviu alguma coisa assim, de que o corpo é o grilhão do espírito, né? O corpo ele reduz as possibilidades de expressão e manifestação do espírito, ou o corpo é um peso, ou o corpo, a gente tem que transcender o corpo, tem que transcender a matéria, coisas assim. Quem que já ouviu alguma dessas coisas aí em linhas, ou leu, né? Ou viu em palestra, viu em curso, ou leu em livros? Respondam aí pra mim, vamos interagir aqui, porque esses papos que eu gosto de fazer aqui às segundas-feiras à noite, nesse horário em que as coisas já estão mais tranquilas, a gente já encaminhou o resto das coisas, né? O resto da vida. Eles são para ser um bate-papo, né? Não são para ser muito assim, eu ficar só eu falando aqui, né? Então queria que vocês conversassem um pouquinho aí também. Então,
é bem comum a gente ouvir e a gente tende a, quando começa a ir para um lado mais de desenvolvimento espiritual, a gente começa a entender que o corpo, começa a aprender que o corpo é como se fosse um estorvo, é algo que atrapalha, né? Como se o Guilherme dizendo do Enneagrama tipo 7, pois é, tipo 7, conheço bem tipo 7 porque tipo 7 é o meu movimento de desenvolvimento. Eu sou né? Eu sou tipo 1 e o 7 é o meu caminho de inspiração, meu caminho de crescimento, Guilherme. E é isso aí, então, o 7 é super atirado, né? Super se joga pra vida e manda ver. Roseli, bem-vinda. Essa é uma live que eu faço toda segunda-feira às 10 horas. A gente fala de chakras também, fala de várias outras coisas. Então fica com a gente aqui que já vai ter bastante conteúdo bacana aqui. Preparação pro 7 dias, 7 chakras. Então a Roseli falando que já ouviu que o corpo é uma prisão. O André falando que já ouviu, mas somos seres integrais. Exatamente, né? Vamos lembrar que a gente está aqui por um motivo, né? Se a gente está aqui encarnado, a gente está no corpo, né? Nós somos o corpo. Eu também gosto muito de falar isso. Não é que nós estamos usando o corpo, do corpo. Não, nós somos o corpo. Nesse momento nós somos o corpo. Nós somos espírito e corpo, uma coisa só, né? Não dá para excluir, né? Quando a gente fala, parece que são duas entidades separadas, assim, uma coisa é o espírito, outra coisa é o corpo, mas na verdade a gente está junto aqui o tempo inteiro, se manifestando aqui no plano material, na realidade física, nessa realidade que é a que a gente mais está acostumado a princípio, né? Então, quando a gente começa a fazer esse caminho espiritual, que começa a distanciar a gente da matéria, eu começo a ficar preocupado, né? Eu começo a desconfiar que aí tem alguma coisa errada. Eu sou meio contra essas visões espiritualistas, e aí talvez seja uma visão até um pouco polêmica, mas eu sou meio contra essas visões que condenam o corpo ou que colocam o corpo como algo negativo, um peso, um grilhão, né? Uma dificuldade no desenvolvimento. Na verdade, o corpo ele é o que permite a nossa expressão. Se a gente for pensar em termos de desenvolvimento espiritual, é como se a gente fosse, no nosso momento espiritual, estou falando do conjunto de pessoas que hoje estão aqui no nosso planetinha, encarnadas aqui e ao redor aí, que não estão encarnadas no momento, mas estão conectadas a essa realidade, a gente não tem ordenação interna suficiente para se manifestar só espiritualmente. A gente precisa do corpo para que ele dê uma segurada no nosso caos, na nossa desordem interna. O corpo ele funciona como se fosse um orientador, um componente que ajuda a gente a interpretar espaço e tempo de uma maneira linear e sequencial, né? Na verdade, quando a gente cria o corpo, porque aí isso pode ficar para outra live, mas a minha visão é bem mais por esse caminho, né? Que nós, como consciência, a nossa parte mais essencial, mais profunda, ela cria essa manifestação. A gente cria a possibilidade da manifestação física. E aí a gente pega carona numa consciência muito mais profunda, muito mais potente, muito mais vivida, que já passou por muito mais coisas do que nós, que na verdade a gente pega carona em duas outras consciências. Uma que é o planeta Terra e outra que é o Sol. Né? O Sol, então, é uma potência criativa. Né? O Sol é uma entidade muito antiga, muito sábia. Eu gosto da visão de um professor de yoga, amigo meu, com quem eu fiz yoga há um tempo. Ele falava que o Sol é o que dá a nossa referência máxima atual de possibilidade de expansão da consciência.
que o Sol ele cria a condição de existir vida, né? O André falando, o corpo é que possibilita a manifestação de nós espíritos. No aqui e agora, exatamente. Exatamente, André. Se a gente não tivesse o corpo, se a gente ficasse o tempo inteiro só no plano espiritual, vamos pensar o seguinte. O plano espiritual é um plano que tem espaço e tempo, mas de forma não linear. Né? A gente ainda existe uma noção de espaço e tempo, mas não de forma linear. Sabe aqueles dias em que a gente, sei lá, acontece algum fato, a gente fica magoado com aquilo e fica só pensando naquele assunto, não consegue sair de lá, não consegue se desvincular desse assunto, resolver ou transcender pelo menos esse assunto? Então, muitas vezes, o corpo é quem nos ajuda a ter um pouco de chão. O corpo é quem nos ajuda a não ficar nesse looping eterno. Nem que seja porque de repente dá fome, ou porque dá sono, ou porque dá vontade de fazer xixi, sabe? O corpo tem umas necessidades que exigem que a nossa atenção de repente se volte a processos mais materiais, a processos mais lineares, enquanto que se a gente tivesse só no espírito, sem o corpo, uma situação dessa deixaria a gente preso, em looping. E isso acontece, né? Isso acontece muito. Quem tem alguma atuação junto a centros espíritas, a centros de umbanda, a espaços espiritualistas que fazem trabalho de assistência espiritual, e eu sei que o André é uma dessas pessoas, sabe que tem situações em que você encontra espíritos desencarnados que estão vivendo numa bolha de realidade, estão lá numa narrativa emocional que não se desvincula, eles não conseguem sair daquilo. Por isso que é importante a sessão mediúnica em que ele consegue ter por um tempo uma possibilidade de expressão física, uma possibilidade de manifestação física que traz um pouco mais de ordenação para ele. Aí ele consegue sair daquele ciclo, romper aquele ciclo e se encaminhar para outras condições. Né? Então o corpo ele ajuda muito, o nosso corpo, a nossa manifestação física, a nossa manifestação através do corpo, ela ajuda muito a gente a ter um pouco de centramento, coisa que na média, a gente que está aqui não tem o suficiente ainda se a gente for se manifestar só espiritualmente. Né? Além disso, eu gosto muito dessa visão disso que eu estava falando, que a gente como linhagem espiritual, a gente está nesse momento. E aí a gente pega carona nessas duas consciências, na consciência do planeta Terra e na consciência do Sol. Que são consciências que estão em outro momento, né? Em outro estágio. Então você imagina, para a gente fazer uma comparação, é uma coisa que eu venho tomando consciência nos últimos anos. Eu nunca tive apesar de estar sempre ligado à espiritualidade, sempre gostar muito desses assuntos, eu nunca tive muito uma relação assim de conexão com a natureza. Isso vem se desenvolvendo nos últimos tempos, principalmente a partir de 2 anos para cá, que eu acho que eu também tenho tido, eu estou fazendo umas formações, uns cursos aí que estão bem intensos e tem me despertado para essa possibilidade, né? Então eu estou sentindo mesmo uma conexão mais intensa com o planeta. Então imagina que, para fazer um paralelo sobre essa questão do momento evolutivo do planeta, imagina que dentro do nosso estômago, nosso intestino, principalmente nosso intestino, a gente tem lá a nossa flora intestinal. Né? Ou na nossa pele a gente tem um conjunto de bactérias, um monte de micro-organismos que habitam aqui o nosso ecossistema. Né? E a gente nem tem lá muita consciência deles. A gente às vezes sente alguma coisinha, percebe alguma coisa, em geral quando existe alguma disfunção. É mais ou menos assim o que acontece para a Terra. Né? O planeta Terra, ele gera vida. A consciência do planeta Terra chegou num ponto em que ela criou condições de sustentar vida, de abrigar vida material para outros espíritos poderem ter suas experiências aqui. Olha que coisa fantástica isso, né? Então o que acontece? O planeta Terra ele fornece
material físico, ele fornece material físico, e esse material físico, boa parte dele, inclusive, para deixar essa história ainda mais poética, ainda mais milagrosa, é material que vem do núcleo de estrelas que explodiram. Então pensa só. Ô Neuza, boa noite. Louco, né, Roseli? Então, é muito louco isso. Então imagina isso, uma estrela distante lá, explode lá no processo dela também, e espalha pelo universo elementos químicos que só são criados em altíssima temperatura e pressão, coisa que só acontece no núcleo dessas estrelas. Esses elementos se espalham pelo universo, muitos deles caíram aqui na Terra e hoje fazem parte da nossa composição física, fazem parte do nosso corpo, fazem parte do ecossistema, né? Então, a Terra cria a condição de que na camada mais superficial dela brote vida. A vida brota, ela cria condições para a vida brotar. E ela é como se fosse fecundada pelo Sol. O Sol é a grande fonte de energia, né? E para juntar uma pitada aí de Yin Yang, que é outro tema que eu gosto bastante, é como se fosse isso, essa dança da complementaridade. O Sol é o Yang, a Terra é Yin, o Sol fecundando a Terra e a Terra fazendo brotar essa possibilidade de vida. E nós, como entidades espirituais, somos atraídos para cá, para esse momento do espaço-tempo, para esse momento da história do planeta, para esse contexto, porque é aqui que a gente vai ter as experiências que são importantes para o nosso despertar. É aqui que, através da nossa manifestação física, interagindo com esse contexto, com esse ambiente, com essas outras pessoas, com esse momento tecnológico, é aqui que a gente precisa estar. Nesse momento, essa é a situação ótima de aprendizagem para a gente, né? Então, é um milagre. É um milagre a gente estar vivo, a gente ter consciência disso e a gente poder experimentar e surfar essa onda, pegar essa carona no planeta Terra, né? Então, olha que coisa maluca, né? A gente é essa fusão de céu e terra, céu e chão, sol e terra, matéria e espírito. Nós somos essa fusão, nós somos essa combinação dessas duas coisas, né? E essas duas coisas, elas acontecem dessa forma que eu falei. A gente usa os elementos do planeta e a gente faz parte, a gente faz parte do planeta, a gente é o planeta. Da mesma forma que eu falei que nós somos o corpo, não é que nós habitamos o corpo ou nós usamos o corpo como se fosse um veículo ou uma ferramenta. Nós somos o corpo. É uma integração tão grande que nós somos o corpo. Da mesma forma, quando você começa a ampliar um pouquinho a percepção, a sensibilidade, começa a perceber, sentir isso, você começa a sentir que nós somos o planeta. Nós somos o planeta. Não é que nós estamos no planeta, não é que nós ocupamos, vivemos. Nós somos o planeta. Isso, a gente é uma coisa só. O planeta, nós, a vegetação, todos os animais da biosfera, nós somos uma entidade só. A gente está começando a tomar consciência disso, né? A gente está começando a tomar consciência de que a gente é uma humanidade só, né? É uma coisa só. E aí a gente está aqui vivendo nesse planeta, pisando nesse chão e querendo alçar voos espirituais, né? E muitas vezes a gente se esquece disso, que a gente está pisando no chão. A gente pisa no chão, a gente vive o aqui e agora. Pisar no chão, esse exercício de andar, de caminhar sobre o planeta, é um exercício que traz a gente para o presente, traz a gente para o aqui e agora. Porque muitas vezes, quando a gente começa a ir para essa linha mais espiritual, a gente fica meio desconectado. Porque é um ambiente muito gostoso, é um ambiente muito confortável, é um ambiente subjetivo, de muitas possibilidades, a gente imagina muitas coisas, a gente muitas vezes se satisfaz com a imaginação e não com a realização, não com a ação, né, na vida prática. Então, um desenvolvimento espiritual equilibrado, saudável, ele envolve uma expansão
essa percepção da consciência para a gente poder ir para tornar o inconsciente cada vez mais consciente, né? Mais parcelas de inconsciência a gente vem trazendo para a consciência, vem integrando cada vez mais esses aspectos, mas sem deixar de viver no presente, sem deixar de viver o aqui e agora, sem deixar de viver no corpo, sem deixar de viver na vida prática. E aí, nessa visão que eu estou falando da gente brotando da Terra, a linha de estudo que eu também venho estudando aí o último ano e meio, que é a linha da Barbara Brennan, que é uma baita de uma sensitiva, curadora, pesquisadora da área da espiritualidade. Ela é autora, muitos conhecem a Barbara Brennan por causa do livro dela que ficou muito famoso, chamado Mãos de Luz, né? Ela e outros autores, muitos autores mais orientais inclusive, eles dizem que nós temos um ponto de energia no nosso corpo que não são os chakras, né? Ele é um ponto como se fosse uma outra sintonia, uma outra frequência, uma outra faixa de existência. Ele é o nosso centro de energia vital. Esse centro de energia vital ele é muito comentado, por exemplo, nas artes marciais orientais. Ele é associado nas artes marciais também, não só com o centro onde você tem que condensar toda a energia, o Ki, né, que eles chamam Ki, que para os hindus é Chi, para outros são energia vital, enfim. A gente tem que condensar o Ki nesse ponto para depois projetar ele no golpe, né? Por isso que o grito, quando a gente estuda artes marciais, é Ki-Ai, né? A liberação do Ki. E esse centro ele também é associado ao centro de equilíbrio do corpo, né? O judô ele tenta fazer o oponente perder esse ponto. Quando a gente consegue tirar o oponente desse ponto, ele perde o equilíbrio e cai. Esse ponto é o Hara, ou o Tantien inferior. O Tantien ele é um ponto que fica no centro da nossa bacia, uns 4 dedos abaixo do umbigo. Uns 4 dedos para baixo do umbigo, lá para dentro da bacia, né? Existem linhas, a cura prânica, por exemplo, eles dizem que se você se concentrar nesse ponto, prestar atenção nesse ponto, você tem uma sensação de água borbulhante, né? Tem outras pessoas que percebem isso como um ponto que é quente, uma sensação de calor. E existe essa conexão que muitas escolas dizem, inclusive a Barbara Brennan, que existe essa conexão entre o nosso Tantien, esse ponto no centro da nossa bacia, e o núcleo do planeta Terra. Uma conexão energética, né? Então, imagina lá a gente pisando na casquinha do planeta Terra e lá embaixo, lá no núcleo do planeta, uma linha de luz que vem, atravessa a superfície e entra no nosso corpo de baixo para cima, né? Pelo períneo, também coincide com o chakra básico, com o ponto de entrada do chakra básico, e liga a gente nessa parte que é o Tantien inferior. E isso é o que nos dá a vitalidade, isso é o que nos dá a conexão com a nossa potência vital, né? Tá muito conectado, a Roseli falou aqui de trabalhar o chakra básico. Sim, está muito conectado também com o chakra básico. O chakra básico ele está ligado a um tipo de energia mais densa, vamos dizer assim, que é uma energia processada pelo planeta Terra, pela consciência do planeta Terra, que é conhecida como energia telúrica. Essa é uma energia também um pouco mais agressiva, um pouco mais instintiva, um pouco mais bruta, mas muito importante. Ela é uma energia estrutural, uma energia que ela atua nos nossos ossos e músculos, né? Mas o Tantien ele dá essa potência pra gente. É ele quem conecta a gente com essa experiência terrena, com essa experiência de estar no planeta Terra, né? Então, existem práticas e diversas práticas de aterramento. Estimular o chakra básico, fazer alguma mentalização, alguma visualização que tenha a ver com o chakra básico ajuda bastante. Mas é
é interessante a gente fazer alguma prática que tenha a ver diretamente com a questão do aterramento. Existe um conceito que é esse de aterramento, que é grounding, em inglês grounding, que tem na bioenergética, o Lowen fala disso, né, que é o fundador aí da bioenergética, o Pierre Hackos, que era o parceiro do Lowen, depois se separou dele e foi fazer a linha dele, que é a energética do núcleo, né, a Core Energetics, e depois a Barbara Brennan e tudo mais. Tem muitos exercícios de grounding, e eu queria deixar um aqui para vocês, para a gente testar e ver como se sente, né? Ver se vocês sentem diferença no dia de vocês. Recomendo, se vocês conseguirem, se vocês toparem, né, fazer essa experiência de amanhã, primeira coisa que vocês acordarem, fazer esse exercício, que é coisinha rápida, coisa de 5 minutinhos mesmo. Dá para fazer e aí ver como que você se sente ao longo do dia. Além disso, além de fazer esses 5 minutinhos, lembra que dá para fazer, por exemplo, você está num momento que de repente você precisa de um pouco mais de atitude, tomada de decisão, você precisa de mais presença no aqui e agora para alguma ação que você vai realizar, ou em algum momento que você percebe que está muito aéreo, está muito desligado, está muito desatento, não está prestando atenção, né? Precisa de alguma coisa para focar aqui, faz esse exercício e testa, experimenta. Não é porque eu estou falando, né? Não vai no que eu estou falando, eu estou dando a minha visão. O importante é você testar e verificar se funciona para você. Né? Se funcionar, muito bem, continua usando. Se não funcionar, joga fora e vai atrás de outras técnicas, outras experiências, outras possibilidades. Né? A gente nunca pode ficar só é justamente isso que eu estou querendo que a gente não faça aqui, que é ficar nessa espiritualidade mental, uma espiritualidade que é só teórica. A gente tem que vivenciar a espiritualidade. Né? Então, como é esse exercício? É muito, muito simples. Você acabou de acordar, por exemplo, né? Se espreguiçou tudo lá, já reconheceu que está aqui de volta no corpo, tudo. Antes de já levantar, sair, entrando na rotina doida aí de já vai pro banheiro, lava o rosto, tal, toma café. Antes disso, senta na cama, fica sentado, apoia os 2 pés no chão, sente a conexão dos pés. Aliás, vocês acham que vale a pena fazer agora? Vocês gostariam de fazer agora? Uma praticazinha dessa, rapidinha? Ou vocês preferem que eu só conte como é? Se vocês puderem responder pra mim, aí é uma boa. Porque aí eu vejo... porque às vezes já dá pra fazer, né? Fazer agora, experimentar. E aí amanhã vocês repetem isso sozinhos. Se não, também tudo bem. Eu conto aqui como é. Não é difícil. Mas amanhã vocês tentem praticar, tentem experimentar, tá? Não fica só na minha teoria aqui não, né? Porque essa é uma briga minha, assim. Eu não quero repetir o que eu por muito tempo fiz, que foi ficar assim acumulando, colecionando livros e cursos e um monte de coisa e pouca vivência, né? Então beleza, então vamos fazer. Jânia, boa noite. Você chegou, vocês que estão chegando agora estão chegando. A gente vai começar agora um exercício rápido de aterramento. Eu estava comentando com as pessoas aqui que estavam aqui que essa é uma técnica bem simples que eu recomendo que vocês façam assim que acordem, né? Todo dia. Mas façam para testar também. Não faz já esperando com a expectativa de um resultado, sabe? Não faz assim já esperando, eu vou fazer porque eu vou ficar mais aterrado. Não, vê se você fica mesmo, né? Testa. Não vai já com essa expectativa do resultado, né? Experimenta de mente aberta. Então vamos lá. A sugestão é a seguinte: arruma uma posição confortável, de forma que você consiga ficar com o quadril bem apoiado. Tenta ir um pouquinho para frente, assim, com o tronco. Trazer o tronco para frente para apoiar bem a base do quadril, para você sentir que você está apoiando nos isquios. O que são os isquios? Os isquios são aqueles ossinhos, tem um ossinho bem em cada nádega,
que quando a gente senta normalmente, eles ficam mais para trás, assim. Quando a gente vem mais para frente, aí a gente sente bem os isquios apoiados. Então sente os isquios assim apoiados e apoia bem os pés no chão, apoia as plantas dos pés no chão. Como a gente vai fazer isso assim que acordar, a gente vai estar descalço, né? Então, quando você fizer isso, sente bem a planta do pé, tenta esticar os dedos, sente o dedo como se os dedos dos pés você estivesse abrindo um pouquinho eles e tentando agarrar o chão, né? Sente eles fazendo um pouquinho assim, indo para baixo, né? E aí, de olho fechado, numa posição confortável, né? Você vai com a coluna ereta, a cabeça apoiada no pescoço, o pescoço apoiado na coluna, a coluna apoiada no quadril. Então, você vai só fazer uma primeira respiração, só para se concentrar, trazer a consciência aqui para o corpo. E vai começar a imaginar que quando você expira, ou seja, quando você solta o ar, crescem raízes da sola dos seus pés para lá para dentro do chão. Então, quando você solta o ar, as raízes descem para o chão. Quando você puxa o ar, quando você inspira, você puxa por essas raízes essa energia do planeta e traz isso para o seu corpo. Aí você solta o ar de novo, mais raízes saem do seu pé. Quando você inspira, você traz essa energia do planeta e sente ela subindo pelas pernas, pelo quadril, pro tronco, braços, cabeça, te preenchendo por dentro. Então vamos lá. Solta o ar, visualiza as raízes saindo da sola dos pés, entrando no planeta. E aí inspira. E essas raízes, como as raízes das plantas que puxam água, a gente puxa a energia do planeta para dentro do corpo. Solta o ar. As raízes aumentam, se fortalecem, crescem. Inspira, elas puxam energia para dentro da sua perna, do seu quadril, tronco, cabeça e braços. Vamos fazer 2 minutinhos. Vou ficar em silêncio agora, só para a gente poder treinar um pouquinho aqui. Faz algumas respirações associadas a essa visualização e a gente já volta para comentar. Eu vou fazer daqui também. E vamos voltando. Volta a prestar atenção no seu corpo, presta atenção no ambiente onde você está, se mexe devagarinho. Começa mexendo os dedos, dos pés e das mãos, mexe um pouquinho, dá uma esticada. E aí, deu para fazer? Alguma dificuldade, alguma dúvida?
Foi difícil? Foi fácil? Alguma sensação? Como foi? Comentem aí, por favor. Acho que dá pra fazer, né? Uma prática que ela é gostosa. Quando a gente entra no ciclo, a gente se acostuma a associar a visualização com a respiração, fica mais fácil, né? Quando a gente consegue entrar nesse ciclo, então você solta o ar, visualiza as raízes, inspira, a energia entra, solta o ar, as raízes, inspira, a energia entra, e assim vai repetindo. Comentem aí pra mim, o que vocês acharam? E essa prática, ela é uma das práticas de grounding, né? Que legal, o André falando que foi ótimo. Então, essa prática, André, é isso, assim, dá pra fazer todo dia, assim que começar o dia, ainda mais, né? A gente tá acordando, tá ainda meio desconectado da realidade, né? Ainda tá conectado com o mundo dos sonhos, o mundo espiritual. Então, a gente volta pra... E é bom pra dar uma centrada e falar, opa, agora eu tô aqui, tô na matéria, tô no corpo, tô no físico aqui, vamos lá, né? Olha lá, o Guilherme diz sensação de centramento mesmo, muito bom. Que legal, que legal. Zovet Clínica Veterinária. Gostou também, botou uma carinha feliz. E a Maria Eugênia, boa noite, não vi que você estava aí. Gostou da prática também. Então, essa prática, ela é muito simples, né? Ela é fácil de fazer. O centro, Guilherme, é chamado de Tan Tien. Tantien. Tan Tien. Esse é um nome chinês, né? O Tantien. E é o Tantien inferior, porque parece que os chineses têm o Tantien superior que fica meio por aqui, né? Então a gente tem inclusive práticas de conectar os dois, né? E o Hara é essa linha que conecta, que alinha a gente com o centro do planeta, né? André, dá para fazer outras horas sim, dá para fazer em qualquer momento, né? Dessa forma que eu tinha falado, assim, de você perceber que está muito aéreo, perceber que está muito desligado, muito desatento, né? Para um pouquinho, faz 5 minutinhos dessa técnica, né? Dá uma respiração com concentração e visualização que funciona bastante. Neila, boa noite. Tá bom, você é a Neila, legal. E aí, essa técnica, né, ela é uma das técnicas. Existem outras, existem técnicas de grounding, principalmente na linha da bioenergética, como eu estava dizendo, que envolvem posições físicas. Você tem algumas posições em que você deixa as pernas em determinada posição. Tem uma das técnicas que você fica sentado e levanta o calcanhar, né, fica com a ponta dos pés, os dedos dos pés no chão, mas levanta o calcanhar, dá uma contraída na panturrilha, né, suspende um pouquinho os joelhos e fica numa determinada posição até a gente começar a sentir que treme. Isso é uma técnica de grounding na visão da bioenergética. Tem outras. E existem outras possibilidades, né? Existem outras atividades, inclusive, que são de aterramento também, né? Jardinagem, né? Mexer com terra, mexer com coisa que tem a ver com jardinagem, planta, colheita, né? Colheita, de pegar na terra, tirar coisas da terra, colocar a mão na terra, andar na terra, né? Só caminhar na terra também, caminhar descalço na grama, na terra, já ajuda muito também, é uma bela prática de grounding, de aterramento. Tem algumas danças que ajudam muito, né? Tem um curso que eu dou que chama Aura, Chakras e Bioenergia. Eu convidei uma amiga minha que é dançarina e terapeuta, nessa linha também, mais espiritualista. Ela deu uma aula pra gente que era ativação do chakra básico através da dança, né? Então, a dança ela é muito poderosa para essas coisas, né? Quando você tem alguns tipos de dança que tem alguns movimentos, alguns ritmos que ajudam muito a aterrar, né? Atividades mais físicas, assim, por exemplo, coisas mais de força física, né? Cortar,
pedaços de madeira com machado, por exemplo. Isso é uma boa técnica de aterramento também. Às vezes não é tão acessível, né? Às vezes é mais fácil a gente ficar 5 minutinhos sentado e fazer uma visualização que funciona melhor do que achar uma possibilidade de dar uma machadada aí num pedaço de madeira. Mas é para mostrar para vocês também que tem algumas atividades que a gente pode usar como ferramenta de aterramento, né? Não precisa, de novo, é isso, assim, ó, eu não acredito que a espiritualidade ela exija de você que você separe um momento específico do seu dia, que você se isole do mundo todo, que você faça, que aquilo só funcione nesse momento específico, sabe? Eu acho que tem coisas que são importantes, tem coisas que vale a pena você fazer um retiro, vale a pena você fazer uma imersão, vale a pena fazer um curso, vale. Mas mais importante do que isso é o que você faz com isso que você aprendeu no resto do tempo, no seu dia a dia, na sua vida. Então, dessa forma, às vezes você está fazendo uma prática que você está lá, às vezes tendo que fazer uma atividade mais de fazer força, está lá reclamando tudo, pô, usa esse momento para aterrar. Usa esse momento para ser um momento de centramento, né? Tá sentindo que tá aéreo, tá desatento, tal. Anda, caminha na terra, caminha descalço na grama, sai para caminhar. A gente vive num mundo em que a gente deixou de caminhar, né? A gente anda de carro só e anda daqui até a padaria, da padaria até o mercado, do mercado até em casa quando muito, né? E descalço, então imagina, né? Descalço em contato com o chão, né? Terra ou grama, imagina, né? A gente anda de sapato o tempo inteiro. E se não é de sapato, está pisando em piso artificial, né? Então andar, simplesmente andar, é um super exercício espiritual. Não é à toa que existem tantas e tantas tradições espirituais que fazem essas jornadas de caminhadas, né? Peregrinações, né? Então tem muito a ver, essas coisas têm muito a ver. Gente, deu para entender um pouquinho essa noção do aterramento, do pisar no chão, da importância disso, o porquê que isso é importante para quem está procurando um desenvolvimento espiritual consistente e seguro. É importante pisar no chão, é importante estar com os pés aqui, é importante a gente vivenciar isso no corpo, é muito melhor isso do que ficar só nesse mundo subjetivo, esse mundo interior. A gente corre o risco sério de se isolar dos outros, de se isolar da vida, de se isolar de tudo, e isso não funciona bem, isso não rola, tá? Então, esse era o conteúdo que eu tinha para comentar com vocês hoje. Queria saber se foi tudo bem, se vocês ficaram com alguma dúvida, querem comentar alguma coisa. Enquanto eu percebi aqui que tem um delayzinho, enquanto eu falo isso demora um tempinho até vocês começarem a responder. Enquanto isso eu vou dando alguns recados aqui. Eu tô fazendo essas lives toda segunda-feira às 10 horas da noite, que é isso, é espiritualidade factível, espiritualidade na vida. Então às 10 horas da noite é a hora que a gente já encaminhou o resto da vida, não precisa abrir mão das coisas da vida para falar de espiritualidade. Então a gente deixa um tempinho no fim do dia onde dá para fazer isso com tranquilidade, né? Então peço aí para vocês acompanharem, curtirem, me seguirem aí no Instagram, divulgarem, compartilharem com seus amigos, convidarem quem vocês acham que vale a pena, né? Para quem faz sentido. O André falou que foi ótimo, gostou desse novo olhar, legal. A Neila agradeceu. Roseli, sim, buscar a energia da Terra para aterramento, legal, Roseli. E eu vou começar de novo uma nova jornada 7 dias, 7 chakras, agora a 10ª edição dessa jornada. Tem algumas pessoas aqui que já fizeram, o André, por exemplo, é um que já fez, a Cacá também, a Neuza também, né? Vai começar agora no dia 7 de outubro. Fica o convite, quem quiser refazer, quem quiser repetir ou quem quiser divulgar, agradeço muito se vocês divulgarem, convidarem amigos, conhecidos, né? O link para entrar é o meu site, né? deniselias.com.br/número 7 dias, número 7 chakras, CHAKRAS, tá? deniselias.com.br/7 dias, 7 chakras. Esse é o link para se vocês puderem e quiserem compartilhar, tá? Deixa eu ver aqui que
O Guilherme disse: gratidão, esse exercício foi no momento certo. Para mim, eu me sentindo muito aéreo e isolando demais. Muito bom, Guilherme, que legal. Essas sincronicidades não são à toa. Essas coisas não são à toa. A gente, né, o conteúdo, o conhecimento, ele aparece pra gente quando a gente está demandando ele. Né? Eu acredito muito nisso, o poder da sincronicidade. A Maria Eugênia aqui agradecendo os puxões de orelha. Eu adoro puxões de orelha, adoro pulguinhas atrás da orelha, adoro desequilíbrios, adoro fazer umas provocações pra gente exercitar o raciocínio crítico, muitas vezes. Que a gente às vezes entra na espiritualidade e parece que abandona o raciocínio crítico, né? A gente fica acreditando todas as coisas. Roseli, parabéns, que legal, olha só, vai fazer aniversário. Não entendi se o seu aniversário é hoje ou o seu aniversário é no dia 7, quando a gente vai começar. De qualquer forma, parabéns, felicidades aí. Jane agradeceu, Kaká dizendo que é boa a jornada, a Kaká já fez também. Certo, então, pessoal, por hoje é isso. Então, experimentem, né? A minha proposta é essa, assim, não acredita no que eu tô falando, né? Assim, eu falei uma teoria toda maluca aqui de a gente pegar carona na consciência do planeta Terra, do Sol e tá, por isso o aterramento. Vai lá e faz. Testa, experimenta. E outra coisa, não experimenta, não adianta também, né? Fez agora, a gente fez aqui essa prática e você fala, pronto, já fiz. Não, faz por um tempo, né? Faz um pouco para conseguir perceber alguma diferença, né? Nós somos seres de hábitos, é muito difícil a gente ter uma mudança tão brusca assim, a gente precisa de um processo. Então, façam algumas vezes, faz aí no mínimo uma semana todo dia. Né? Dizem que tem 1000 teorias, tem pessoas que dizem que a gente precisa de 7 dias para implementar o hábito, tem pessoas que dizem 10 dias, 15 dias, 30 dias e 90 dias. Eu não sei qual que é que funciona. Eu sei que para mim faz sentido você treinar algumas vezes, pelo menos. Fazer uma vez só e ficar por isso, não dá para ter, a gente não tem nem referencial, né? Então experimenta, né? Faz essa técnicazinha fácil. E é isso, amanhã eu coloco como sempre, André, grande André, valeu, é isso mesmo, obrigado, o link é esse aí, deniselias.com.br/7 dias 7 chakras, exato. Quem quiser participar, de novo, fica o convite, quem puder compartilhar, agradeço imensamente. Continuo por aqui, né? Quem quiser continuar trocando uma ideia aí pode mandar direct message ou então entra nos grupos, os grupos 7 dias 7 chakras, a gente vai trocando bastante conteúdo por lá também. Amanhã eu coloco esse vídeo aqui no YouTube também, quem não conseguiu ver inteiro ou quiser rever, tal, quiser mostrar para alguém, vai estar lá no YouTube, eu mando o link também para quem já tiver aí quem estiver me seguindo. Tá? Então segue no Instagram, segue lá no canal do YouTube e a gente vai se falando. Tá bom? Obrigado pela presença de todo mundo. Espero que tenha agregado aí, tenha trazido alguma visão diferente, nova aí para vocês experimentarem. E a gente vai falando, se não até a segunda que vem. Um abraço e boa noite.